Nós vamos fazer agora as atividades da semana 4 do PET de Geografia de vocês, volume 1, tá ok? Vou auxiliar vocês aí no entendimento das questões. Então vamos lá. Essa semana o tema é Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Desenvolvimento sustentável é uma expressão utilizada para designar um modelo econômico que busque conciliar desenvolvimento e a preservação e manutenção dos recursos naturais disponíveis. Então, é o objetivo que desenvolver, mas mantendo os recursos naturais para as gerações futuras, tá? E segundo a ONU, o desenvolvimento sustentável vai ser definido como aquele que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir as suas próprias necessidades. Então, o objetivo do desenvolvimento sustentável é proporcionar o desenvolvimento social e econômico de forma planejada e em harmonia com o meio ambiente. Vai ser uma preocupação aí recente, porque as autoridades aí observaram o quê? Que esse desenvolvimento após a Revolução Industrial, ele seria o quê? Insustentável ao longo dos anos. Então, nós vamos ter aí as conferências, a realização da Rio 92, depois nós vamos ter a Rio +20, que vão ser conferências aí que vão analisar as propostas e também os resultados dessas ideias, desses planejamentos aí que eles fizeram com o objetivo de reduzir aí a degradação ambiental em alguns países. Vai ser um tema amplamente discutido porque até então tinha-se uma ideia de que desenvolvimento era impossível de existir sem a degradação ambiental. Só que esse vai ser um paradigma aí que vai ser quebrado aí nas últimas décadas. Então vamos lá às atividades aí da semana 4. Questão 1. A inevitável devastação ambiental decorrente do processo de desenvolvimento industrial é um quadro que começa a se modificar a partir da defesa pública de um novo conceito, o desenvolvimento sustentável. Então, o uso dessa expressão tem a finalidade de sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento? Não, né? Essa expressão aí, desenvolvimento sustentável, claro que não é. Se o objetivo é justamente desenvolver, mas de forma coerente, preservando o meio ambiente, então claro que não. Sustentar a inevitável necessidade do desenvolvimento. Isso é falso. Letrinha B. Garantir que o desenvolvimento contemporâneo não se sustenta. O desenvolvimento contemporâneo, ele não vai se sustentar se a gente não adotar políticas sustentáveis, ou seja, as políticas que vão auxiliar na preservação do meio ambiente. Então, vai ser também uma afirmativa e falsa. Letrinha C. Sustentar o meio ambiente em detrimento do desenvolvimento. Também é falso, porque o desenvolvimento sustentável, ele busca desenvolver em consonância com o meio ambiente. Letrinha D. Propor a conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. É justamente esse o objetivo do desenvolvimento sustentável. Tá ok? O desenvolvimento sustentável, ele não fala que não pode desenvolver ou que se desenvolver vai devastar o meio ambiente. Ele simplesmente fala o quê? Que o objetivo é propor justamente essa conciliação do desenvolvimento com o meio ambiente. Ou seja, é possível desenvolver, sim, respeitando o meio ambiente. Questão número 2. A ideia de desenvolvimento sustentável tem sido cada vez mais discutida junto às questões que se referem ao crescimento econômico. De acordo com este conceito, considera-se que o meio ambiente é fundamental para a vida humana e, portanto, deve ser intocável. O meio ambiente é fundamental, mas ele não precisa ser intocável,
Para nós mantermos aí o nosso padrão, o nosso desenvolvimento, nós precisamos tocar aí esse meio ambiente. Os países subdesenvolvidos são os únicos que praticam esta ideia, pois por sua baixa industrialização preservam melhor o seu meio ambiente do que os países ricos. Isso é falso, porque são países que estão em desenvolvimento, consequentemente também eles poluem, tá ok? Mesmo que alguns desses países aí não alcancem as cotas de carbono, como foram propostas aí no protocolo de Kyoto, entre outras práticas aí. Porém, nem sempre são países que preservam melhor o meio ambiente. Nós vamos ter alguns países aí que são subdesenvolvidos aí, que são altamente poluidores aí do meio ambiente. Letrinha C. Ocorre uma oposição entre desenvolvimento e proteção ao meio ambiente e, portanto, é inevitável que os riscos ambientais sustentem o crescimento econômico dos povos. Isso também é falso, porque não ocorre uma oposição. Na verdade, o desenvolvimento sustentável, ele fala assim, olha, pode desenvolver, mas temos que estar em conciliação com o meio ambiente aí, tá? Então, a resposta correta seria a letrinha D. O que o desenvolvimento sustentável é o quê? Deve-se buscar uma forma de progresso socioeconômico que não comprometa o meio ambiente, sem que, com isso, deixemos de utilizar os recursos neles disponíveis. Ou seja, nós precisamos utilizar os recursos disponíveis para nos desenvolvermos, porém, nós precisamos buscar formas de não comprometer esses recursos. Questão 3, olha. Qual a questão colocada em debate pela charge? É que nós observamos aqui, olha, uma construção civil, ou seja, uma área que está desenvolvendo, e a outra que está sendo destruída, né? Então, vamos lá, olha, é a construção civil, os obreiros aqui falando, né? E depois nós temos aqui a poluição mais pobre que vive provavelmente nas áreas segregadas. É a destruição, você viu? E aí, o que essa charge mostra para nós? Ela mostra um desenvolvimento que gera pobreza e miséria e destruição de um outro lado, né? Através do descarte irregular do lixo e também aí da não preservação do meio ambiente aí. Seja do descarte irregular, seja do descarte também em cursos d'água, tá ok? Então, é um desenvolvimento que também gera pobreza. Questão 4. A Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio+20, foi a reunião de chefes de Estado e sociedade civil de diferentes nações que, com o propósito de avaliar ações praticadas nos últimos 20 anos, desde a Rio 92, tendo em vista a renovação do compromisso mundial com o desenvolvimento sustentável. É o que eu falei aí anteriormente, né? De tempos em tempos, a ONU vai organizar essas conferências para o meio ambiente e que vão aí avaliar essas ações que foram praticadas e também propor novas. Questão número 5. Essa questão número 5 vai abordar a temática das hidroelétricas. As hidrelétricas são a principal fonte de energia no Brasil que nós vamos ter aí. E vai ser muito eficiente para nós porque nós temos grandes cursos d'água. Porém, é uma fonte de energia que, quando a gente vai construir aí uma hidrelétrica, a gente acaba alagando grandes áreas e, consequentemente, a gente ou tem que afastar pessoas, ou a gente vai destruir, consequentemente, a biodiversidade local, tá bom? A gente vai prejudicar em uma grande área em torno aí, onde vai ser construída essa hidrelétrica. Então, vamos lá. Belo Monte será a maior hidrelétrica totalmente brasileira, considerando que a usina de Itaipu é binacional, em sociedade com o Paraguai, e a terceira maior do mundo. A instalação de Belo Monte é uma das mais polêmicas da história do país.
O empreendimento divide a opinião de especialistas e causa protestos em grupos ambientalistas. Um dos motivos que provocam a polêmica em relação à hidrelétrica de Belo Monte é o fato de, letrinha A inundação de vasta área colocará em risco a biodiversidade da região e afetará aldeamentos indígenas e a vida de milhares de ribeirinhos, tá? Belo Monte aí vai ser uma usina hidrelétrica e construída na região amazônica, tá bom? Na bacia aí do rio Amazonas. Por isso que vai gerar uma polêmica muito grande aí com relação aos riscos à biodiversidade também e afetará aí as pessoas, as comunidades indígenas aí que vão morar nessa região, ok? Então, pessoal, essa é a atividade do PET de vocês, é a última semana, e nós vamos continuar aí com as atividades complementares. Então, um abraço para vocês aí e até a próxima.